Olá, nesse vídeo você vai aprender sobre quem é o verdadeiro rei. Este é o dia 3 do projeto 183, onde vamos estudar ou analisar ou aprender a estudar a Bíblia através do Salmo de número 2. Se você deseja aprender mais e se você deseja que seus amigos, parentes, colegas aprendam mais também das Escrituras e aprendam como estudar as Escrituras, desde já se inscreve aí no canal, coloque o seu joinha no vídeo, envie este vídeo para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas e também, se você está no Instagram, segue o nosso perfil e também coloca aquele aviãozinho aí para que o vídeo vá para outras pessoas. Então, vamos lá para o Salmo de número 2, onde vamos estudar aqui sobre quem é o verdadeiro rei. E o Salmo nos diz assim, vamos ler juntos? Aqui está na Bíblia Viva, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Bíblia Viva. Diz assim o texto: Por que os povos cheios de ódio se reuniram? Por que estão fazendo planos tolos tentando enganar a Deus? Os líderes das nações se reuniram e traçaram planos para derrotar o Senhor e o seu escolhido. Esta foi a decisão que tomaram. Vamos quebrar essas correntes e acabar com essa escravidão a Deus. Em seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, ele vai mostrar ao mundo a sua ira. Os homens ficarão desorientados com medo da ira de Deus. Verso 6. O Senhor anuncia a todo o mundo: Escolhi o meu rei, coloquei o seu trono na minha santa cidade, Jerusalém. E o escolhido de Deus responde: Vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor. Porque ele me disse: Você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação. Hoje dou a você toda a sua glória. Basta você me pedir e lhe darei todos os povos da terra como herança e o mundo inteiro como presente. Governe as nações com justiça e firmeza, com uma vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasilhas de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos. Líderes do mundo, escutem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam obedientemente ao Senhor. Respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Pois bem, um texto maravilhoso, um salmo que nós chamamos de salmo messiânico, que fala a respeito do Messias ou daquele que haveria de vir. Pois bem, você já percebeu que eu fiz uma prévia divisão aqui no texto, porque é como se fossem parágrafos dentro do texto, ou seja, divisões naturais do próprio texto. Do verso 1 ao verso 3, nós vemos uma coisa, que é, deixa eu colocar aqui para os irmãos, a rebelião. Se eu pudesse colocar um título, isso aqui é muito bom para o estudo bíblico, né? Rebelião dos povos. Sempre que você for ler a Bíblia, faça isso. Coloque títulos nos textos ou nos parágrafos daquilo que você está lendo. Então aqui fala sobre os povos se rebelando contra Deus. Então olha aqui, porque os povos cheios de ódio se reuniram, porque estão fazendo planos tolos tentando enganar a Deus. Está vendo os povos aqui, ou seja, toda a humanidade, povos, povos, aqui no caso humanidade. Os líderes das nações se reuniram e traçaram planos para derrotar o Senhor e o seu escolhido. Então, o plano aqui é contra o Senhor e o seu escolhido. Esta foi a decisão que tomaram. Vamos quebrar essas correntes, vamos
destacar esse termo porque dá a ideia que a sociedade se sente presa a Deus. Olha só, isso talvez você ouça de muitas pessoas. Nessa coisa de a religião aprisiona a pessoa, né? A forma de um mundo falar. Né? A gente sabe que não é a religião e nem que é uma prisão, correto? Olha só, e acabar com essa escravidão a Deus. Olha só qual é a sensação que a sociedade tem a respeito de Deus ou a respeito daquilo que pode, de alguma forma, nos remeter à divindade. Então, esse é o primeiro ponto. O mundo está em rebelião contra Deus. O segundo parágrafo nos diria algo parecido com isso. Olha, em seu trono, no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos planos dos homens. Aqui então seria, quando chegar a hora certa, ele vai mostrar ao mundo a sua ira, os homens ficarão desorientados com medo da ira de Deus. Isso aqui seria a soberania incondicional de Deus. Como assim soberania incondicional? Quer dizer que independente, não há condição. Não é, se o homem aceita a soberania de Deus, Deus é soberano. Se o homem aceita quem é Deus, então Deus governa sobre eles. Não. Simplesmente o texto diz que Deus está em seu trono no céu. Veja bem, ele está no seu trono no céu. Ele ri, olha só, e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Ou seja, o homem pode planejar, pode pensar, seja lá o que ele quiser, mas Deus continua sendo soberano. Quando chegar a hora certa, ele vai mostrar ao mundo a sua ira. Quando chegar a hora certa. E aí é que tá, os homens que fazem esses planos, eles planejam, eles tentam, eles desenvolvem, enfim, N coisas contra Deus, porém, o que vai acontecer? Eles vão ficar desorientados, completamente desorientados, com medo, olha só. Por quê? Porque eles acham que governam, eles acham que fazem, eles acham que podem se rebelar contra Deus, porém o Deus soberano, o que acontece? Vai vir e vai mostrar a sua ira ao mundo. E aí os homens que achavam que governavam vão ficar desorientados e com medo desta grande ira de Deus. É muito bom a gente ressaltar esse termo, eu vou colocar aqui em vermelho, a ira de Deus. Por quê? Porque esse é um tema que as pessoas geralmente fogem dele. As pessoas não conseguem assimilar Deus com ira. Geralmente é muito fácil assimilar Deus é amor, mas não que Deus também é irado. E Deus é irado como e por quê? Deus é irado de forma santa, ok? Porque Deus é santo. A ira de Deus não anula a sua santidade, nem a sua santidade ou a sua bondade ou o seu amor anulam a sua ira, de tal maneira que Deus ele se ira contra o quê? Contra os pecadores. Deus se ira contra aqueles que estão em rebelião contra ele. Pois é, aqui nós já percebemos que aquela frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, está equivocada, ou melhor, ela está omitindo uma verdade. Deus, em um certo aspecto, ama sim o homem, né? Porém, aqueles a quem ele escolhe, ele demonstrará plenamente o seu amor, porém, terão pessoas que sofrerão tão somente a ira de Deus porque não se voltaram para Deus. Mas isso é algo que nós vamos ver aqui mais para o final. Então, veja que os homens se rebelam, a humanidade se rebela e Deus tem uma soberania incondicional e ele vai, num determinado momento, mostrar ao mundo a sua ira. E aí, veja, essa terceira parte do texto eu poderia ressaltar aqui como a apresentação ou a vinda
vai, do escolhido de Deus. Veja só como fica muito mais fácil a gente entender o texto, né? Primeiro, os povos estão em rebelião. Segundo, Deus é soberano independente da rebelião dos povos e Deus cumprirá os seus propósitos. E dentro dos seus propósitos, ele trará o seu escolhido. Veja aqui os termos. Escolhido. Eu vou colocar aqui em vermelho. Veja aqui, o povo ou os povos estão em rebelião contra o escolhido de Deus, certo? Então ele escolheu, e aqui ele escolheu um rei, certo? Esse rei aqui está em contraposição ou de forma oposta a quem? Cadê aqui? Os líderes das nações, tá vendo? Os líderes das nações. Então, há líderes nas nações, porém Deus escolheu um rei. E Deus, que é o soberano, de forma incondicional, ele coloca o seu rei no momento, na hora e da forma como ele bem entende. Então ele escolhe o seu rei, tá vendo? O meu rei. Coloquei o seu trono na minha santa cidade, Jerusalém, falando do estabelecimento de fato do reinado de Cristo. Olha lá. E o escolhido de Deus responde. O que esse escolhido de Deus faz? Olha que lindo, meus irmãos. Vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor. Cristo vem e ele anuncia ao mundo o plano eterno do Senhor. Qual é o plano eterno do Senhor? É o plano da redenção. Apocalipse, Efésios vão nos dizer que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, ou seja, muito antes que Deus criasse a terra, que Deus criasse o tempo. Ou seja, na eternidade passada, Deus ele já havia estabelecido esse plano eterno da redenção para mim e para você. E isso é reconfortante demais. Saber que Deus tem o controle, que não foi assim, o homem caiu, o que vamos fazer? Não, Deus sempre teve e sempre terá o controle e o domínio, essa soberania incondicional sobre todas as coisas. Olha que reconfortante para nós. E ele vai dizer aqui, Cristo aqui no caso, né, o escolhido de Deus no caso, dizendo, né, porque Deus me disse, Cristo, ok? Você é meu filho, hoje é o dia da sua coroação, ou você é meu filho amado, eu hoje te gerei, relembrando, ou melhor, no batismo é que essa frase, essa situação aqui acontece. Quando fala hoje é o dia da sua coroação, ou talvez na sua versão esteja eu hoje te gerei, quer dizer que naquele momento Deus declara a todo o mundo que que o Cristo, aquele que está ali sendo batizado, ele é o Filho de Deus, ok? Hoje dou a você toda a sua glória. E aqui já falando também do momento da ressurreição. Cristo em João 17 vai orar falando a Deus que devolva a ele toda a sua glória, e Deus o faz no momento da ressurreição, e isso está retratado também lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, entre o 5 e o 11 ali. Veja só, basta o que Deus fala para Cristo, né? O que Deus fala para Cristo. Basta você me pedir e lhe darei todos os povos da terra como herança e o mundo inteiro como presente. Olha só a promessa que já havia no Antigo Testamento de Deus para Cristo, e que o diabo tenta se usurpar desta promessa na tentação de Jesus, não é verdade? Veja só, irmãos, uma simples leitura, eu já vi pessoas pregando algo nesse sentido em cima desse versículo 7, né? Falando que isso é para o homem, ou que você é o escolhido de Deus, né? Então fale que você vai anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, e que, olha só, você é filho de Deus, você foi coroado hoje, você recebe isso e tal, toda aquela coisa. E isso aqui nada tem a ver conosco, isso aqui é um salmo puramente direcionado ao Cristo, ao Messias, a Jesus, né? Aqui nós temos então a promessa de Deus, e Deus fala também para Cristo: governe as nações com justiça e firmeza, com uma vara de ferro.
esmague os povos rebeldes como se fossem vasilhas de barro. Ou seja, aqui vem um julgamento, ou melhor, uma sustentação, uma direção do Cristo e também um julgamento do Cristo contra as nações. As nações serão sim julgadas pelo próprio Cristo. Ou seja, aí vem uma conclusão aqui. Qual é a reação necessária, ou melhor, uma advertência, vamos colocar aqui uma advertência às nações, ou aos povos, ou à humanidade. Qual é então, diante desse fato, que Deus é soberano incondicionalmente e que ele vai enviar um escolhido que julgará as nações e que esmagará os povos rebeldes? Se Deus é soberano, estabeleceu o seu rei, esse escolhido, ele vai julgar essas nações e esses povos. Qual é então a advertência de Deus às nações, ou a esses povos, ou a toda a humanidade? Qual é? É justamente esses povos que são rebeldes. Olha só, vocês, reis da terra. Primeiro ele já se retrata aos reis da terra. Vocês, reis da terra, sejam sensatos. Líderes do mundo, olha só, líderes do mundo, escutem as palavras de Deus enquanto há tempo. Ou seja, vai chegar um momento em que todas essas coisas irão acontecer. Ou seja, enquanto há tempo. É bom a gente ressaltar aqui que há um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Sirvam obedientemente ao Senhor. Respeitem a Deus. Olha só, 3 coisas. Sirvam obedientemente ao Senhor, respeitem a Deus, façam dele a sua fonte de alegria, ajoelhem-se diante do Filho, ou seja, reconheçam quem o Filho é e beijem os seus pés. Então são 4 coisas aqui. Sirvam obedientemente ao Senhor, respeitem a Deus, façam dele a sua fonte de alegria, ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés. Ou seja, aqui nós temos atenção à palavra de Deus, temor diante do próprio Deus, tornar Deus a fonte de toda vida, de toda alegria, de toda satisfação e adoração plena e incondicional. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem seus pés. Beijar os pés significa total prostração ou adoração. E aí ele ressalta novamente, antes que chegue o dia. Antes que chegue o dia. Que dia é esse? Antes que chegue que dia? O dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor. Antes que chegue esse dia. E nesse dia, vocês sejam todos destruídos. Ou seja, as pessoas que não fizerem estas coisas, ou as nações da terra que não se renderem a Deus, ou os indivíduos que não se renderem a Deus, serão um dia de todo destruídos. E ele alerta mais, cuidado, isso vai acontecer mais depressa do que você pensa, mais rápido do que você pensa, isso vai acontecer, ou seja, há uma questão de tempo aqui. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito, muito, muito felizes. Quais são as aplicações então que nós encontramos hoje aqui nesse texto para nós? Quais são essas aplicações? Primeiro, sirvam ao Senhor obedientemente. Respeitem a Deus, ou seja, respeitemos a Deus. Façamos dele a nossa fonte. E
a fonte de toda alegria e de todo prazer. E vivamos uma vida de adoração a Deus. Olha só que lindo esse salmo. Que maravilha é podermos perceber as escrituras. Você viu que eu não falei nada de outros textos, de outros livros, na verdade, de dicionário ainda não peguei nada, mas para frente a gente vai pegar sim. Praticamente só andei no texto, fiz uma boa leitura do texto e identifiquei os parágrafos. Isso aqui é bom a gente aprender desde já, que separar o texto em parágrafos faz total diferença. Faça esse exercício depois aí com a sua própria versão, identifique essas questões, esses parágrafos, faça com outros textos também e a gente vai aprender ainda mais juntos. E que nesse dia você tenha em mente servir ao Senhor de forma obediente, respeitar a Deus, viver uma vida que teme a Deus de fato e fazer dele a sua fonte de alegria, vivendo uma vida de total adoração a Deus. Que Deus te abençoe. Se esse estudo fez sentido para você, se esse estudo foi abençoador para você, te ensinou um pouco mais sobre como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia, curte o vídeo, compartilha com mais irmãos para que outras pessoas sejam abençoadas também. Que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã com o Salmo número 3.